A paz do Senhor, boa tarde. Estamos aqui hoje com o quadro ID com Mais Saúde, notificando famílias com Viviane Nascimento. E hoje eu queria dividir com vocês um pouquinho do que o pastor Érico dividiu comigo essa semana, creio que com outros irmãos também. Ele me mandou um vídeo e pediu para estar até comentando hoje também no ID com Mais Saúde do médico Dr. Laí Ribeiro, cardiologista, nutrólogo, né? E ele fala um pouquinho da questão do câncer, né? Onde o câncer é alimentado pela glicose, açúcar, né? Que o carboidrato se transforma em glicose, em açúcares, né? Dentro do nosso corpo. E é sobre essa questão de termos a consciência, né, de ingerir menos carboidrato, né, ingerir menos açúcar. E aí eu achei importante a gente falar hoje sobre a diferença entre dieta e regime. Quando a gente fala de regime alimentar, a gente passa a ideia de restrição de alimentos, né? E quando a gente fala de dieta, a gente passa a ideia de uma reeducação alimentar, né? Quando a gente tem uma dieta equilibrada, essa é a diferença. Então, a gente não tem que passar a vida no regime, numa restrição alimentar, porque a gente sempre vai voltar a consumir, né? Talvez até na mesma quantidade os alimentos, e aí tem aquele efeito sanfona, né? Porque aqui a gente não está falando no ID com Mais Saúde, a gente não está falando de emagrecimento. A gente está falando de saúde, para que o corpo tenha saúde para resistir a infecções, né? A resistir a pandemias, né, a vírus, resistir ao trabalho, né, que nós temos diário, não só secular, mas também concernente à obra do Senhor. Então, a gente tem que estar com o corpo pronto para estarmos indo fazer o ID do Senhor, né? Temos que ter saúde para isso, temos que ter condicionamento e resistência no nosso corpo, para que isso possa estar acontecendo. E ali ele fala sobre uma dieta, não um regime, chamado de dieta cetogênica, que está correndo muito no meio aí dos famosos, né? Os que aderem aos regimes. E eu queria falar um pouquinho rapidamente da dieta cetogênica, mas não a ponto de que temos que fazer, porque ela diz que tem que ser feita até três semanas, né? Não a ponto de nós chegarmos a essa restrição alimentar, mas ao ponto de colocarmos coisas dessa dieta na nossa alimentação diária e está restringindo o nosso corpo de algumas coisas. A dieta cetogênica, ela desde 1920 que ela apareceu para tratar epilepsia. E aí ajudava não somente na diminuição das convulsões, mas perceberam que os pacientes emagreciam. E aí pegou-se a dieta cetogênica para a questão de emagrecimento. Mas hoje eu queria falar dela, que é o que o Dr. Laí Ribeiro fala, em relação a estarmos aproveitando, né, os alimentos que são usados nessa dieta para melhorar o nosso condicionamento físico, questão de saúde. Quando nós falamos de dieta cetogênica, a gente está falando de aumentar nossa ingestão de gordura boa, e diminuir a nossa ingestão de carboidratos. O nosso corpo, ele tem como combustível a glicose, né? Então, todo carboidrato que a gente ingere vira glicose, e isso é a energia do nosso corpo. E a dieta cetogênica, ela passa com essa diminuição de carboidrato, né? Com essa diminuição de fonte de energia para o corpo, o nosso corpo ele começa a queimar como energia, né, a gordura, tanto a que já está no nosso corpo, quanto aquela que a gente vai ingerir a mais, né, nessa dieta, azeite, né, carnes, a proteína em si, carnes mais gordurosas, né, abacate, vários outros tipos de alimento. E a gente diminuindo o carboidrato, massas, bolos, pães, né, açúcares, né, doces, refrigerantes, e a gente vai tirando esse combustível ruim para o nosso corpo. E ali no nosso fígado, né, torna-se cetona, por isso que é chamado de dieta cetogênica. Então, eu queria te estimular, né, no dia de hoje, a estar mudando seu hábito alimentar, diminuindo a questão do carboidrato, aumentando essa questão de gorduras boas, né, preferindo, né, alimentos que tenham mais líquidos em si,
até mesmo frutas, né? A gente escolheu uma maçã, a gente está escolhendo que tem muita água, uma melancia, a gente está escolhendo um abacate, né, que tem a questão da gordura. A gente vai estar contribuindo para que o nosso corpo tenha essa oportunidade de estar queimando mais gordura do que queimando esse carboidrato. Então, atrelado a isso, a gente tem que entender a importância do nutricionista, né? Esse profissional de saúde que está aí para nos auxiliar, não é algo que a gente pode sair fazendo, né? É importante a gente ter essa oportunidade de estar com um nutricionista, um profissional que vai fazer esse balanceamento, né? De acordo com o seu peso, com a sua altura, com a sua idade. Importante a gente ver também a questão da idade, os idosos, crianças, as mulheres que estão amamentando, que estão grávidas. A gente precisa entender que tem uma alimentação diferenciada para cada faixa etária, porque cada faixa etária necessita mais de algum tipo, né? Ou proteína, ou gordura, ou uma questão. Por ter um metabolismo mais rápido, ele consegue ter um pouco mais de carboidrato na sua dieta. Então, a gente também tem que valorizar esse profissional. Queria deixar essa conscientização para a gente. E no próximo programa eu vou falar um pouquinho dessa questão da nossa diminuição gradativa do carboidrato. Também a gente pode entender que existem 3 alimentos que que não é para se diminuir, mas para a gente tirar da nossa vida, né? Ele fala um pouquinho disso também. Eu falo no próximo programa o que eles causam, mas eu queria deixar aí para você ir pensando, pedindo a graça do Senhor, a ajuda do Senhor para ir tirando do seu cardápio, né? São 3 alimentos que a gente não deveria de maneira alguma estar adquirindo, que é o refrigerante, a salsicha e muito sorvete. São os 3 piores, né, alimentos do mundo. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso no próximo programa. Até a próxima.